convosco. Hoje é a nossa primeira mensagem da série A Verdadeira Páscoa. E hoje nós vamos compartilhar sobre a Sexta-feira Santa. Nós vamos falar sobre a morte de Jesus. E eu quero compartilhar com você a respeito da morte de Jesus com base no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Este capítulo vai nortear os nossos pensamentos, vai nos dar as diretrizes a respeito do que precisamos pensar, do que precisamos refletir a respeito desse dia tão crucial, desse dia tão importante, que foi o dia em que Cristo entregou a sua vida, no dia em que Cristo morreu na cruz do Calvário. Primeira coisa que eu quero que você entenda, e conforme eu for conversando com você, eu vou lendo alguns versículos aqui de Isaías 53, mas primeira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus entregar a vida dele na cruz, Jesus morrer na cruz, é a maior expressão do amor de Deus por você. Pense que Deus te ama tanto, Deus te ama de uma forma tão profunda, Deus te ama de uma forma tão intensa, Ele ama você, Ele ama a mim e por isso Ele entregou o seu próprio Filho para morrer no meu lugar e para morrer no seu lugar. A Sexta-feira Santa, esse dia que lembra o sacrifício de Jesus, o sacrifício do Filho de Deus, nos traz a memória, nos traz o pensamento de o quanto Deus nos ama e o quanto Ele, por nos amar, não poupou nem mesmo o seu único Filho. A cruz de Cristo, ela aponta para nós, para o verdadeiro amor de Deus, pelo quanto Deus nos ama. Eu preciso compartilhar contigo também e que possamos pensar nessa sexta-feira de que essa cruz de Cristo, ela não é um acidente, ela não acontece por acaso. A cruz de Cristo, ela é apontada por Deus desde a eternidade. Jesus nasceu, Jesus veio a esse mundo e isto já estava apontado de que Ele morreria pelos nossos pecados. Não foi do acaso, não foi uma escolha aleatória, mas desde a eternidade já havia nos planos de Deus que Jesus seria o sacrifício, seria o próprio Filho de Deus que entregaria a sua vida por mim e por você. Também precisamos entender, e quando nós olhamos para a cruz de Cristo, que é o mais profundo dos sacrifícios, porque é um Filho de Deus, é um homem perfeito, sem pecados, sem manchas, se entregando por mim e se entregando por você. É o Cristo que deixa a sua glória, que deixa a sua majestade, que deixa o seu trono, se encarna como homem e como homem ele vai dar a sua vida por mim, ele vai dar a sua vida por você. É um sacrifício muito profundo aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas. O Deus que se fez homem e, sendo Ele bênção, se fez maldição. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas maldições. Ele fez um sacrifício muito maior do que nós podemos imaginar. E eu faço uma pergunta para você hoje, nessa sexta-feira. O que levou Jesus à cruz? O que levou Jesus
a dar a sua vida por nós? O que move Jesus a se entregar por nós? Será que Jesus morreu porque os sacerdotes o entregaram? Será que Jesus morreu porque Judas o traiu? Será que Jesus morreu porque Pedro o traiu? O que será que Jesus morreu porque muitos eram os seus acusadores? O que realmente leva Jesus à cruz? O que leva realmente Jesus a morrer por nós? Será que são essas circunstâncias que levam Jesus a morrer? Que levam Jesus a dar a sua vida por nós? E não são as circunstâncias que levam Jesus a morrer por nós. As circunstâncias, elas só estão colaborando com um propósito que é muito maior, com um plano que é muito maior. E talvez você esteja perguntando, então, pastor, o que é que leva Jesus à cruz? Então, o que é que leva Jesus à morte, se não são as circunstâncias? O que é que leva Jesus a entregar a sua vida por nós? Vamos meditar aqui em Isaías 53, como eu disse para vocês. No versículo 5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aqui no versículo 5 de Isaías 53, está claro, ele foi morrer, ele foi levado à cruz, ele se entregou por nós, por causa dos nossos pecados. Não foram por conta daqueles que o acusaram, não foram por conta de todas aquelas circunstâncias. O que leva Jesus realmente à cruz, o que leva Jesus realmente à morte, são os meus pecados, são os seus pecados. Quero ler também um outro versículo, que é o versículo 8, que diz: com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Você vai perceber em outros versículos de Isaías 53, apontando uma das razões pela qual Jesus morre, pela qual Jesus vai à cruz, pela qual Jesus se entrega por nós, que é os nossos próprios pecados. São os nossos pecados que levam Jesus à morte. Essa é uma das razões. Uma outra razão que leva Jesus à morte é que o próprio Pai leva Jesus à cruz. O próprio Pai leva Jesus à morte. O próprio Deus leva Jesus à morte. Veja no versículo 6 ainda de Isaías 53, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O próprio Deus fez com que Jesus fosse julgado em nosso lugar. Então ele está ali, primeiro, ele está ali naquela cruz, ele foi viver aquela morte, primeiro, por conta dos nossos pecados. Segundo, porque o próprio Pai o leva, porque o próprio Pai o entrega, porque o próprio Deus está sacrificando o seu próprio Filho. E terceiro, porque ele foi voluntariamente, ele foi a essa morte, ele foi a essa cruz, ele foi a essa entrega. Foi uma ação voluntária mediante aquele que está disposto a cumprir com a vontade do Pai, com a vontade de Deus. O próprio Jesus disse que a comida dele, a bebida dele era cumprir com a vontade de Deus. E ele, de forma voluntária, ele está disposto a cumprir com os planos de Deus.
O versículo 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Ele decide, ele escolhe cumprir, obedecer à vontade do Pai, que é aquele que o enviou. Então ele não está ali naquela cruz, ele não foi até aquela cruz, ele não se entregou naquela cruz por conta daqueles que o acusaram, por conta daqueles que o traíram, por conta daqueles que eram os religiosos da época. Ele foi para a cruz, primeiro, por conta dos nossos pecados. Segundo, porque era a vontade do próprio Pai, porque o próprio Pai o entrega na cruz do Calvário. E terceiro, porque ele voluntariamente, ele decide cumprir com os planos que o Pai tem, com aquilo que o Pai havia designado para a sua vida. Por isso ele vai até a cruz. E essa é a primeira razão da qual nós estamos celebrando a Páscoa. O porquê para nós a Páscoa é tão importante. Porque para nós cristãos precisamos meditar tanto na sexta-feira, no dia em que o Filho de Deus se fez homem e tomou o nosso lugar e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Ele foi o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, ali, entregue como sacrifício pelos nossos pecados. Que Deus abençoe você. Amanhã, essa série, A Verdadeira Páscoa, continua. Deus te abençoe.